Eu gostaria de que vocês abrissem a palavra de Deus no livro, na carta aos Colossenses, capítulo 1. Carta aos Colossenses, do apóstolo Paulo, no capítulo 1. Gálatas, Filipenses, Colossenses, 8 de Coríntios, facinho. Elegante, charmoso. Glória a Deus. Colossenses, capítulo 1. Amém? Vamos iniciar a leitura no versículo 13. Colossenses, capítulo 1, versículo 13. Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a plena redenção por meio do seu sangue, isto é, o perdão de todos os pecados. Ele é a imagem de Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Porquanto nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, dominações, sejam governos e poderes. Tudo foi criado por ele e para ele. Ele existe antes de tudo que há nele, todas as coisas subsistem. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, o fim de que absolutamente tudo tenha a sua supremacia. Porquanto foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por intermédio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue, vertido na cruz. E a vós outros também, que no passado éreis estranhos e inimigos de Deus, conforme demonstrado pelas obras más que praticáveis. Agora, entretanto, ele vos reconciliou no corpo físico de Cristo, por meio da morte, para vos apresentar santos, inculpáveis e absolvidos de qualquer acusação diante dele. Se de fato permaneceis na fé, alicerçados e firmes, sem vos afastar da esperança do evangelho que ouviste e que está sendo pregado a todas as pessoas em todo o mundo, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, tua santa palavra foi lida e praticada nesse santo local. Perdoa meus pecados, minhas falhas, meus erros, não imputa nada para mim, mas me usa como instrumento nesse momento. Fala nos nossos corações, começa por mim e por todos que estão presentes. Careço e carecemos da tua presença. Deus seja louvado. Pode se assentar. Palavra magnífica. Fantástica. Por que é uma palavra magnífica e fantástica? Nós estávamos já falando sobre isso, desde o começo, tudo está sendo falado, os louvores, tudo baseado nisso. Mas o que é muito importante nessa história toda aí? Hoje, através da evolução, do modernismo, de tudo que existe, esse sistema contemporâneo que está tomando conta do mundo, que parece que inventaram a roda. A impressão que a gente tem é que inventaram a roda. E não é nada disso, né? Você só vai aperfeiçoar aquilo que já existe. Só que o inimigo é tão astuto que ele pega aquilo que está feito, aquilo que Deus idealizou, e transforma para ele. Então ele desvia as coisas que Deus idealizou para o povo dele, e coloca para que as pessoas acabam servindo a ele sem perceber. Não é culpa das pessoas, não.
Muitas vezes nós somos levados pela onda, pela facilidade, pelo carisma do inimigo. Ele acaba entrando no carisma, ele é tão bacaninha, tão legal. Isso é um perigo. Uma vez eu falei para uma irmã, eu estava num lugar tomando um café, tinha acabado de almoçar, fui tomar um café, a irmã sentou do meu lado e falou assim, eu te acho tão legal, tão bacaninha. Eu falei, para trás de mim, Satanás. Que boca maldita que é essa? Não, irmão, para. Bacaninha é o demônio. Para com essa conversa. Não existe isso. Nós estamos nessa terra, nós somos remidos pelo sangue do Cordeiro, mas nós estamos de frente com o pecado, a face, 24 horas, com a aparência do pecado. A aparência do pecado não foi tirada da terra. Ele abriu uma oportunidade que espiritualmente eu serei salvo. Meu corpo físico não, mas espiritualmente eu serei salvo. A carne e o sangue não herdam. Mas o que é importante, que ele é bem claro aqui para nós. Ele está dando um alerta no livro em Colossos, que era uma cidade, tinha um grande problema, que eram os falsos mestres. O falso evangelho. A falsa fé. O que é o falso evangelho? Paulo, no livro de Gálatas, ele fala assim, se um anjo, ou ele fala Paulo, ele fala ou um anjo, vier pregar um outro que não seja esse, seja anátema, não tenha fé, não acredita, não dá ouvido. Ontem, numa conversa, eu tive que provar, eu falei um negócio, ele falou, não é possível, onde está escrito isso? Eu falei, mas então você não conhece a palavra de Deus? Até Jesus, a arca representava Deus no nosso meio, até Jesus. Daquele momento em diante, a arca foi tirada, ela não existe mais, foi de propósito, ela foi tirada. A arca, hoje, pasmem você, aqui é a arca. A arca é isso aqui. Aí, aonde, pastor, você fala isso? A pessoa veio me questionar antes lá. Eu falei, vou te provar. No livro de João, no capítulo 1, no versículo 14, ele diz o seguinte, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, enquanto o verbo estava vivo, a presença de Deus estava viva. Jesus estava vivo no nosso meio, andando, conversando, falando, ensinando, chamando atenção, salvando, curando, tudo. Quando houve a carne, deixou de existir aqui nesse plano, acabou. Morreu na cruz, tiraram, a carne sumiu, acendeu o céu. Nós íamos ficar órfãos? Não. Veio. Aí que entra a grande situação que muita gente não entende. Por que o Espírito Santo veio na Terra? Para falar uma coisa para vocês. Ele veio para falar sobre o pecado, o juízo e a justiça. Beleza, mas por que ele veio na realidade? Existe uma situação. Quando Deus, até chegar em Jesus, a arca representava a presença dele na terra. Mas fisicamente, além da arca, tinha o plano espiritual que representava ele. Como que era o plano espiritual? Eram os profetas. Então ele tinha a arca e os profetas que representavam ele. Os profetas eram a boca de Deus falando. Então era Deus sendo espiritualmente representado. Quando veio Jesus, findou-se tudo. O sacerdócio arônico parou ali, extinguiu-se. O sistema levítico parou ali, encerrou. E o sumo sacerdote passou para a tribo de Judá, que é a tribo que passaria a existir. A tribo de Judá, que é Jesus. Quando Jesus, ele entrou, a presença, ou seja, a arca, era Jesus, e o Espírito. Então estava nele o Espírito de Deus. Ele fala, o Espírito do Senhor habita em mim. Então ele tinha o Espírito e a arca, a presença dele. Então a presença física era Cristo e o Espírito dele, junto, numa pessoa só. Quando Jesus ascendeu,
Fez a obra do Calvário, fez tudo, ascendeu. Quando ele ascendeu, tirou a presença física e espiritual. Nós não poderíamos ficar órfãos. Ele falou, eu não vou deixar vocês órfãos. Porque se a gente ficasse órfão, todos nós ia ser eliminados na hora. O inimigo ia pegar e matar todo mundo. E aí ele teria esse poder. Ele falou, não vou deixar vocês órfãos. Espiritualmente, em meu nome, o Pai vai enviar o Espírito Consolador. E enviou o Espírito Santo. Mas e fisicamente? Fisicamente é a palavra de Deus. Voltou o que estava escrito no livro de João. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Voltou no princípio. Haja luz. Quem falou isso? A palavra. Faça-se uma porção dobrada. Faça. A palavra. Então voltou o original, o começo. Por que ele fez isso? Existe uma sabedoria aqui. Porque é o seguinte, Paulo fala que hoje nós vemos por espelho. Nós não vemos face a face, é por espelho. É meio nebuloso a coisa. Vocês vão entender o que eu estou falando. A salvação, ela está numa parte e na outra ainda não completou. Qual que é a parte que a salvação existe, é fiel e verdadeira? Volta lá em Gênesis, antes do pecado entrar. O que era a salvação antes de Gênesis entrar? Espiritual. O corpo era glorificado. Adão não ia morrer. O corpo era diferente. Quando ele pecou, se revestiu lá de uma bananeira, sei lá o que ele... uma folha que ele fez lá, Deus falou, não, eu vou te dar a pele de um animal. Pele de animal. Ele deu aqui a pele de animal. Foi essa pele que ele deu. Esse animal aqui, que nós revestimos de uma pele de animal. Nós. E soltou a gente no mundo do pecado. Então, isso aqui é o pecado, uma pele de animal, pecado. Então, o que aconteceu? Antes, era o corpo glorificado. Então, o que ele fez? Quem crê no meu filho, acreditar que ele fez a obra, seguir os mandamentos dele, volta para o primeiro estágio. Então, quem acredita e anda nos preceitos de Jesus, a tua parte espiritual está livre do pecado. Você está lá. Mas por que eu peco? Eu sou terrível. Por quê? Porque uma parte tua está na aparência do pecado, que é a parte carnal. A tua parte espiritual foi salva por Cristo na cruz. Quando ele verteu o sangue, ressuscitou, ele abriu a porta para que o meu plano espiritual, entrasse na salvação. Então, o meu plano espiritual está na salvação. Por isso que eu estou aqui ouvindo a palavra. Por isso que eu faço as coisas de Deus. Mas o meu corpo não vai herdar nada. Esse corpo, ele não pode herdar. Por quê? Ele foi constituído para tampar a vergonha do pecado. Quando o homem pecou, ele pegou e cobriu o homem com a vergonha. Então, aquilo que foi revestido, quando o capítulo 3 de Gênesis soltou o homem, Deus revestiu para tampar a vergonha. Então, essa vergonha eu vou carregar até ela se desfazer. Morrer, desfazer e boa. Então, o que acontece? Mas, como eu tenho o acesso a Deus espiritualmente, fé, conversar com Deus, fé. Não tem nada que me impede de chegar ao trono de Deus, nem o diabo não impede quando eu estou usando a fé, porque ele não tem acesso, como o pastor falou, ele não tem acesso à fé quando você está transmitindo, porque ali é você sem pecado, ele não tem acesso, ele só tem acesso onde tem pecado, o inimigo só tem acesso onde tem pecado. Aonde ele tem acesso? No meu corpo é pecado, o teu corpo é pecado. Ele tem acesso ao meu corpo. Por isso que Paulo fala que é uma briga constante. Efésios capítulo 6, versículo 10, 12 em diante, a nossa luta não é contra a carne, contra o sangue, aquela coisa toda. Então, essa é a grande luta. Nós, como a parte interna minha que está livre do pecado, e essa coisa de fora que está sendo condenada. Por que está condenada? O meu plano espiritual tem prazo de validade? Não. Tem tempo? Não. Mas a minha carne tem.
A minha carne tem prazo de validade. Você tem as fases da vida até você envelhecer e morrer. Dentro do normal, uns morrem antes, mas não tem problema. Você tem... Então, essa parte minha, ela precisa de algo para ela não morrer. Senão ela morre na hora. O que Deus, sabiamente, abriu uma oportunidade para a gente? Ele colocou a arca dele na presença. O que é a arca? A palavra dele. Agora, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ouça o que o Espírito diz à igreja. Sabedoria 2. Pastor, esse papo aí gostei, mas tá meio louco esse trem aí. Como é que eu vou entrar nessa onda aí? O cara perguntou desse jeito para mim. Tô repetindo o que ele falou para mim. Como é que eu ando nessa onda aí? Só sabe que eu gosto daquele negócio meio doido, né? De vez em quando eu fico muito louco. Eu sei. Hoje, por exemplo, ainda não, né? Mas daqui a pouco eu vou ficar muito louco. Aqui na porta conversando. Então, eu até vim pegar uns trocos com o senhor aí para financiar meu negócio aí, né? Falei, calma, depois eu vejo o troco para você. Como é que eu faço? Eu falei assim, aí expliquei para ele, esse cliente, hein? Conhece tudo, conhece pra caramba. Conversa comigo direto aí, porque ele conhece barbaridade. Eu falei, deixa eu falar uma coisa para você, tão simples. O teu corpo físico está em pecado. Não, isso eu sei. Mas como é que eu fico livre do pecado? Ele falou, aí que eu vou chegar. Expliquei tudo isso para ele, resumidamente, e falei para ele, é o seguinte, a palavra de Deus fala o seguinte, o que habita em mim, na minha mente, é puro pecado. A mente que te criou não pode te formar. Até Einstein já falava isso, a mente que te criou não pode te formar. Tanto é verdade que a Bíblia fala isso. Romanos capítulo 12, versículo 2 diz o seguinte, transformai a vossa mente para saber qual é a boa, doce e agradável vontade do Senhor. Então ele fala para transformar a mente, porque a mente não tem nada de bom. A tua mente está podre, não tem nada de bom. Só pensa nessa coisa sua e maldita. Mas então como é que eu faço, pastor? Para ficar aí do jeito seu aí. Eu gostei desse jeito seu. Né? Então, é o seguinte. Está vendo aqui? É a igreja. Então, a palavra de Deus diz o seguinte. Você quer adquirir alguma coisa do Espírito Santo? Você tem que entrar no corpo de Cristo. É a única chance que ele deixou fisicamente, não espiritualmente, fisicamente, para que você consiga herdar. Aí chega aqui essa palavra, que nós falamos aí do rapaz ali, e que eu faço tudo isso. Você tem que vir para a igreja. Mas a igreja vai salvar alguém? Não, ninguém está falando que a igreja vai salvar. Placa de igreja, nada disso, ninguém está falando isso. Mas Cristo é o cabeça da igreja. A igreja é um plano de Cristo para a tua salvação. A igreja faz com que o inimigo perca todas as forças do teu corpo físico. A igreja faz o trabalho que o Espírito Santo fazia através dos profetas lá atrás. Então, aquilo que os profetas faziam, a igreja faz hoje. Então, a verdadeira profecia hoje é a igreja que realiza como se os profetas estivessem realizando daquela forma. Os profetas anunciaram Cristo. Aí Cristo veio. Aí Cristo entrou para a última etapa. Cristo anunciou o reino dos céus. O reino veio. O profeta anunciou Cristo. Cristo veio. Quando Cristo veio, o reino desceu. Veio para nós. Foi instituído um reino. Eu acho um barato essa física quântica, né? Eu estava conversando, eu e minha esposa, ontem estava falando para ela. A física quântica é tão clara. Todo mundo fala de física quântica 24 horas por dia. E ninguém se toca que está falando da física quântica. Aonde que habita a física quântica? Na quarta dimensão. Todo mundo aqui, todos os domingos, nós entramos na quarta dimensão. Como? Pai nosso que estais no céu, quarta dimensão. Venha a nós o teu reino, desça aqui a quarta dimensão. E seja feita a tua vontade. Quando você faz a vontade de Deus, você entra na quarta dimensão. Esse é o segredo de tudo. Esse é o segredo de entrar na quarta dimensão.
É descer e você entrar. Desceu, vamos brincar, vai. O foguete desceu, abriu a porta, se você não entrar, você não vai no foguete, ué. Tem que entrar lá dentro, a porta está aberta. Ô, deixa eu entrar para mim ir embora. Você entendeu? Aí, o que acontece com a maioria das pessoas? O inimigo fica na porta. Lá fora, ele não pode entrar. O que ele faz? Ele tenta impedir de você entrar. Então ele fica colocando um monte de caraminguá, um monte de loucura. Aí o inimigo é astuto. Ele vai usufruir da internet, de tudo que tem hoje, das redes sociais, que é um benefício, é maravilhoso. Tem o lado bom, mas tem o lado ruim. Ele começa a colocar um monte de minhoca na cabeça do povo, para o povo começar a desconfiar da igreja, do pastor, de não sei o que, de Deus, perder a fé. Para quê? Para desviar da verdade. Quando você desvia da verdade, você cai nessas armadilhas que tem aí fora. Esses homens e mulheres usados por Satanás. Tem muitos que se dizem bacaninha. Pô, gosto dele, é legal pra caramba. Sai fora. Sabe como é que Jesus era reconhecido? Beberrão, cabeludo, maluco, doido, xinga todo mundo. Todo mundo pensa uma coisa. A igreja, não vou falar o nome, quando fez a tradução, ela fez de uma forma para poder amansar a coisa. Mas naquela época, quando alguém era xingado de sepulcro caiado, porque não era isso, que a original não é isso, quando eles traduziram para sepulcro caiado, é pior do que vocês estão pensando em xingar. E pasmem vocês, Jesus era um fariseu, todo mundo sabe disso, Jesus era fariseu, por isso que ele pregava na sinagoga, senão ele não podia pregar lá. Então ele era fariseu, mas os caras odiavam ele, porque ele batia de frente. Não amansava nada, não. Não pensa, Jesus era manso. É outra coisa que ele está falando. Todo mundo confunde. Jesus não tinha onde reclinar a cabeça. É outra coisa que ele está falando. Está falando que Jesus era um missionário, ele não parava. Ele não tinha como ficar, Jesus mora naquela casa ali, você quer falar com ele, contar, amanhã ele está aí, depois da manhã, o mês inteiro ele está em nada. Ele estava aqui, de repente já saía andando, ia para outro estado, ele estava lá, ele não tinha onde reclinar a cabeça. Não é que ele não tinha dinheiro, que ele era um pobre. Não é nada disso. O cara era tão pobre que tinha um cidadão, que era o contador dele, que carregava uma bolsa. No capítulo 8, que você vai ver em Lucas, está falando das mulheres que bancavam o reino. Que eram milionárias na época, que bancavam o reino. Então, é tudo um monte de heresia que você ouve por aí, por falta de conhecimento, falta de sabedoria, para tentar te escravizar a você. Fazendo um monte de coisa. Lá atrás, um camarada, cachaceiro, louco, muito doido, gostava de uma cachaça, não podia ver mulher, não podia ver nada. Um belo dia, um raio matou um cara na frente dele e o Espírito Santo falou com ele. O cara mudou, deixou de ser um advogado, estava fazendo faculdade para ser um advogado e virou um monge. Vou entrar nesse troço aí, tá doido? Quero essa vida para mim. Virou um monge. O cara revolucionou o mundo em 1500, o tal do Martim Lutero, era tudo isso aí, um cachaceiro, um louco, um débil mental, um desequilibrado, ia ser um advogado, o cara virou um monge, mudou a história, pegou as indulgências e isso aqui é tudo loucura, é de fé em fé que você recupera e tal. Aí tem uns malucos hoje trazendo todas as indulgências e colocando na cara do povo. E o povo entrando que nem carneirinho. Mas como fica desesperado? Falei, o senhor falou, não posso fazer nada, tem que deixar. É pela fé. Eu coloquei isso na palavra, é pela fé. Mas tem um povo que não entende. É a campanha de... e o povo vão lá, que nem bobo. Onde está escrito isso na palavra de Deus? Lugar nenhum. Crente Bereia. O que está escrito aqui? Isso aqui, cara. Você está fora da palavra. Bye, so long, farewell. Fui! Louco. Vou contra a palavra de Deus? Vou habitar no inferno? O camarada ficou lá, 95 teses, foi excomungado, ficou preso num castelo. Veio depois John Wesley, John Hus, esses caras todos fizeram esse trabalho maravilhoso para chegar até a gente aqui. Aí tem uns malucos hoje aí, vamos fazer o que eles faziam lá. E um monte de gente fazendo. Você falou, mas vocês não conhecem a palavra de Deus? Vocês não estão livres, libertos? Vocês estão voltando para o cativeiro? A palavra de Deus, essa palavra, em Colosso, Paulo estava explicando para o povo de Colosso que a salvação já foi feita. Você tem tudo na tua mão. Tudo.
Todas as coisas já estão na tua mão. Por que você não vê? Porque você não usa a fé. A fé é um troço sem explicação. A fé não é pegar 100 mil reais pôr no bolso e falar que você tem fé. Não estou falando que está errado, mas não é isso. Te dá um conforto legal. Não. A fé é aquela situação que você fala, e agora, José? José para onde? E agora, José? Como é que eu faço? Tá, um trem ficou feio. É Jesus. Jesus fala assim, eu vou fazer. Descansa no Senhor. Senta e fala assim, já era. Quem falou para você? Deus. Não sei o que, fica na tua aí. Cala a boca aí, sai de perto de mim. Sai daqui, uruca. Queima ele, Jesus! Sai de perto de mim. Desce fogo nesse cão imundo. Não aceita, repreende o mal. Eu repreendo em tudo quanto é lugar. Ainda bem que lá no shopping que eu frequentava, lá o segurança era tudo crente e me conhecia. Um dia eu dei um berro na cabeça de um animal lá. O povo ficou olhando, assustado. Eu falei, não sou louco não, cara. É esse demônio aí, ó. Está aí perturbando a paz do povo aqui. Tira esse povo daqui, tira esse cão daqui. O povo de Deus precisa voltar a ser valente. Enfrentar Davi. Enfrentar. Eu gostei de uma mulher. Mulher de guerra. Tirei o chapéu para ela. Encantoaram essa mulher, querendo fazer arte com ela, fazer tal. Ela, glória a Deus! Ela falou assim, desceu a unção de Davi. Os caras olharam para ela, os dois, o que é unção de Davi? Ela pegou 2 tijolos e falou, é unção da pedrada. Pá, pedrada em todo mundo. Os caras, bateu em retirada. A unção de Davi, ela meteu pedrada em todo mundo. Cara, é Deus. Mete pedra no povo, a unção de Davi. Davi não pegou as pedrinhas, ela pegou o tijolo. Uau! Os caras, bateu em retirada. Não tem que enfrentar. Cadê os crentes que enfrentam a batalha? Fica aí, qualquer coisa está caído. Estou mal. Mal escambau. Estou bem. Você pode ligar para mim 3 horas da manhã. E aí, pastor? Maravilhoso, sensacional, fantástico, estupendamente belo. Estou glorioso, estou fantástico. As coisas estão ótimas, sensacional. Eu não consulto meu bolso, eu consulto meu Deus. Se eu for consultar meu bolso, eu vou cair. Eu vou consultar Deus. Sempre está bom. A gente tem que ser corajoso. Nós temos um espírito de ousadia dentro de você. Deus não gosta de gente tímida, aquele povo que fica encunhado. Sai daí, eu quero mais, Jesus! Passa por cima e vou amassar pedra. Vai, volta, vai. Por isso que está lá no livro de Jeremias. Pega esse cara, põe no oleiro, arrebenta com ele, destrói. Não ficou bom, faz de novo. Até o cara ficar bom. Você tem que acreditar que Deus é na tua vida. Você vai acreditar quando? Quando você morrer? Está aqui a oportunidade boa que Deus está dando para a gente vingar na fé, mostrar, manifestar a nossa fé. O mal, ele tem que baixar a cabeça para você, não é você que baixa a cabeça para ele. O mal existe? Lógico que existe. É 24 horas fazendo trabalho, fazendo trem, fazendo, acontecendo, tudo. Deixa o bicho fazer o que ele quiser. Maior é meu Deus. Maior é o que está em mim. Eu estava trabalhando numa empresa, eu era gerente comercial. Contrataram uma macumbeira para me derrubar dessa empresa. Eu ganhava 30 salário mínimo. Os caras queriam meu cargo. Aí chamaram a macumbeira. A macumbeira foi fazer um trabalho. Não conseguiu fazer o trabalho. Aí ela falou, preciso conhecer esse cara. Manda ele vir aqui, fala que eu vou querer comprar e não sei o quê. Acabei indo lá. Eu sabia quem que era. Cheguei lá, olhei bem para ela e falei assim, é o seguinte, você está tentando fazer trabalho contra mim, né? Beleza. Então nós vamos resolver nossa situação agora, eu e você. Põe esse auxiliar seu, esse cão aí, para fora, porque senão vai morrer esse bicho aí. Vai para fora. É eu e você. Chama teu pai de cabeça aqui agora. Se o teu pai de cabeça descer aqui agora, eu deixo de ser crente. Se esse ordinário descer aqui agora, eu deixo de ser homem de Deus. Eu duvido que esse imundo que está ouvindo, que é medroso, está lá fora, ele vai pôr as patas dele imunda aqui. Aqui não desce mais ninguém.
Você tem que ser ousado. Acreditar no Deus que você serve. Não vai nessa onda de... você está brincando. Você vai abaixar a cabeça para o imundo? Para com isso, parte para cima. A vitória é sua em nome de Jesus. Eu tenho a vitória dentro de mim. E fala, aonde você lê na palavra aqui que o Senhor Jesus perdeu alguma batalha? Me mostra aí. Alguém procura aí e mostra. Ele perdeu a batalha. Ele foi derrotado. Aonde? O homem, sim. Porque não agiu Deus. Mas Deus sendo derrotado? Nunca vi isso na minha vida. Você tem que fazer a diferença. Você tem que ser a diferença. Você não pode aceitar. Então, nós temos que mudar. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. Você faz parte do corpo de Cristo. Não só essa. Nossa igreja. No Brasil, no mundo todo. É o corpo de Cristo. Ele é o cabeça. Espera aí. Se eu sou o corpo de Cristo, eu não aceito a derrota. O inimigo tentou, não derrubou o meu Senhor. Por que ele vai me derrubar se eu faço parte do corpo de Cristo? Se ele é o cabeça da minha igreja. Manifesta a palavra de Deus. Manifesta a fé. Olha e faça a tua parte. Esquece o outro. Esquece tudo que está em tua volta. Olha para Deus, o autor e consumador da fé. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 ao teu direito. Mas você nunca vai ser atingido. Mas você tem que crer. Eu conheço um monte de gente que fala um monte de baboseira, mas não crê. Ele acaba de falar uma palavra de Deus. Olha para mim e fala assim... Nossa, rapaz, dá vontade de pegar um porrete. Eu não posso fazer isso. Mas se Deus me der autorização de eu pego um porrete e bato para cima. Porque é o seguinte, não pode, tem que ir. Não. Levanta a cabeça. Você está com medo do quê? Quem pode mais? Teu Deus ou o cão? Quem que pode mais? Começa a se questionar. Fala, não, meu Deus pode todas as coisas. Ele pode. Que negócio que é esse? Ele é blefador, está blefando. Se você ceder, ele vai partir para cima de você. Ele vai te levar para o buraco. Satanás. Depois vocês pegam aí William Joseph Seymour. Esse camarada revolucionou o mundo. Em 1900 ele fez lá uma reunião na Rua Azusa e fez aquele movimento da Rua Azusa. Esse tal de William Joseph Seymour. Você pega na internet o problema da Rua Azusa e tal, você vai ver a pregação desse cara. Ele fez a pregação, fez tudo, não sei o quê, revolucionou o mundo, aquela coisa toda, e fez, aconteceu. Saíram lá, 2 camaradas vieram para o Brasil, montaram a Assembleia de Deus, um outro veio, montou a congregação, Luiz Franciscon, os 2 lá suecos vieram, enfim. E imagina o barulho que foi feito no mundo. Aí no final, coisa mais linda, como eu amo aquilo. Oh, glória! Glória a Deus. Depois a gente precisa marcar para levar esse povo tudo para o monte, pastor. Vamos levar lá para o monte. Eu fiz isso no monte. Acenderam a luz tudo do bairro lá. O povo falou, tem um louco lá em cima. Não, não é louco não, sou eu. E aquela coisa de doido, né? A hora que ele estava lá, a hora que ele acabou, todo mundo falou, agora nós vamos invadir o mundo e levar essa mensagem. Que era o Pentecoste, começando as igrejas pentecostais, foi ali que começou o movimento pentecostal no mundo. Né? Foi ali, fortemente, né? Porque já existia nos Estados Unidos, mas não no mundo. Aí começou no mundo afora, aí ele pega assim, ele olha para todo mundo e a hora que sai todo mundo lá fora, ele fala assim, sai da frente, Satanás! E saiu. Porque ele falou do coração, da alma, do espírito dele. Olha o que virou, olha o que está aí hoje no Brasil. Vamos dar um exemplo do nosso Brasil. Maravilha que é o sistema Pentecoste aí, cada um do seu jeito, cada um do seu ministério, cada um se virando aí do jeito que pode. E aí? Aí você está aí encunhado. Filho, leão não come capim. Leão não come, ele pode estar morrendo de fome. Ele espanca o outro, bate no outro, quebra o porrete no outro, mata o outro, come o outro, mas ele não come capim. A águia não anda com galinha, nem conversa com galinha, nem tem diálogo.
Não converse. Começa a andar com águia, começa a andar com leão, começa a andar com gente que tem mais fé que você, começa a ser um homem de fé, mulher de fé. Ó, o diabo tem que olhar para você na rua e ficar assustado, baixar a cabeça, falar, quieto, tá vindo o exército do Senhor marchando, vai para cima dele, chama ele, Jesus, põe fogo nesse mundo. Não dá moleza não, agora fica aí. Como que o povo é, né? Parte para cima. Você tem o poder. Talvez você não tenha tanta força para gritar, mas começa a gritar. Tem gente aí que é meio fraquinho para gritar. Mas põe para fora, de repente a voz vira um leão. Você vê o Mufasa lá do filme lá. Ele pensou que ele era um gatinho, um bicho qualquer lá. Como é que chama aquele bicho zoiudo? Eu nem lembro o nome daquele lá. Aí no final ele deu um urro lá que ele viu, eu sou um leão, cara. Não sou esse bicho não. Então, não deixa o inimigo tomar conta de você. Não deixa o mal tomar conta de você. O mal quer te levar para o buraco. Se você der a oportunidade, ele vai te levar para a destruição. Não deixa. Não dá ouvido para conversinha mole. Não fica dando ouvido para intriguinha com papapá. Vai conversar lá na tua casa, com tua família. Vai lá falar com a sobrinha, com a tia de Satanás. Não sei lá se ele tem mãe, pai, que acho que não tem. É órfão aquele bicho. Vai para lá. Não vem me perturbar. Meu negócio é Deus, Deus, Deus. Acorda animado, feliz. Deus me deu mais uma chance. É mais um dia que eu estou tendo vida. E aí, Deus, hoje eu vou arrebentar a boca do balão. Ei, Jesus. Primeiro cão que cruzar meu caminho vai queimar, mas vai queimar. Queima ele, Jesus. Destrói esse bicho imundo. Sai com fé. Sai marchando. Você é vendedor? Olha para o cliente. Olha teu bife andando. Falando, olha a comida. Você é um profissional? Fala, eu vou ser o melhor. Você é um estudante? Eu vou ser o melhor. Tudo que você for fazer, faça com excelência. Faça o que você está fazendo para Deus. O meu trabalho é excelência. Eu faço com excelência. Olha que a vitória está mais próxima de você do que você imagina. Mas o inimigo tampa as tuas vistas e você fica cego, você acaba não vendo. Você fica para lá e para cá. Eu enxergo a minha vitória com os olhos da fé. E os olhos da fé é igual o pastor falou. Deus me deu aquele carro. Daqui a pouco ele vai falar para mim ir lá buscar. Aí ele falou, vai lá buscar. Eu não pergunto nada. Se Deus falar assim, pastor, amanhã você vai lá na agência, em tal lugar, pega o carro que você quer. Aquele carro que você está idealizando, que você já falou comigo. Você acha que eu vou duvidar? Eu vou dormir lá na porta da agência. Aí o cara abriu, eu já estou lá dentro. Oi, tudo bom? Legal? Vim buscar meu carro. Mas Deus mandou eu pegar esse carro é meu, cara. Sai daqui. Você está duvidando de mim? Do meu Deus? Jesus, queima ele. Mata ele. Mata ele! Não deixa ele aqui, não! Ele está atrapalhando minha bênção! O Senhor me deu, é meu! Esse excomungado quer tirar da minha mão! Jesus! Ou converte ou tira esse bicho daqui! Não deixa, não! Pega a tua bênção. Abraça ela. Não dá chance para o inimigo. Não dá chance para o inimigo! Seja um guerreiro. Tudo que o Senhor promete para o homem, Ele cumpre. Tudo. Às vezes, teve um irmão que falou assim para mim. Pastor, está demorando tanto. Eu falei, quem está fazendo demorar é você, não é Deus. O que você pediu para Deus, eu não quero saber, seja lá o que for, um automóvel, uma casa, não sei, um emprego, não importa o que você pediu aí. Seja lá o que você pediu para Deus, você está ocupando vaga no céu, Ele está louco para tirar lá e jogar para você. Está no teu nome, você está perturbando lá. É só você pedir. Você que está atrapalhando a história. Tem gente na fila esperando e você está emperrando um negócio aí. Começa a agir com fé. Qual que é o nosso problema? Nós pedimos, mas não acreditamos.
Você vai orar para a pessoa que está com problema na perna, está curado em nome de Jesus, a pessoa sai mancando. Uma pessoa fez isso comigo uma vez. Tem uma irmã aqui que está presente aqui, ela lembra, vai lembrar, não sei se ela vai lembrar. Eu fiz uma oração, não sei se ela estava naquele dia lá na oração. Eu fiz uma oração, ela chegou lá assim, ó. Estava com dor mesmo. E entrou e foi, e tentou e tal. Falei, o que foi, irmã? Ah, pastor, eu estou assim, falou lá, não consegui nem falar. É o ciático, o tiaco, o piraco, sei lá o que é. Ela falou lá, algum isso assim. Eu falei, e aí, o que você quer? Ela veio falar comigo, eu falei, o que você quer que eu faça? Eu não sou médico, mas o que você quer que eu faça? Ah, eu quero ser curada. Você quer mesmo? Eu quero. Mas você está mesmo afim? Estou. Mas você quer ser curada mesmo? Quero. Eu quero que o senhor faça uma oração e me cura. Você quer ser curada? Quero. Cura ela, Jesus. Saí. Sentei junto ao banco, parecido com esse lá. Sentei. Ela olhou para mim, olhou, igual que esse cachorro vira-lata quando cai na mudança. Ficou assim. Um lado, pro outro. Eu falei, ela não está acreditando, né, senhor? Ela não está acreditando. Ela deu as costas, tinha curado ela. E saiu. A que ela deu o segundo passo, foi levantar a perna e eu, calma, Jesus! Cura essa mulher! Aí ela deu um pulo para cima, igual aqueles gatos, quando se assusta. Assusta gato, eles dão aquele voo para cima. Ela deu um voo para cima e saiu andando, rebolando. Nossa, curei. Falei, precisou disso. Tem gente que precisa fazer um barulho para poder curar. Você está falando, você está curada, a pessoa não acredita. Falei, então peraí que eu vou dar um jeito. Vou lá no meu megafone, eu tenho um megafone dentro da garganta. Pá! Foi lá no cérebro dela. Ah, a Mona Lisa lembra, né, Mona Lisa? Voltou o espírito. Até ela achar onde estava o espírito, mas achou. Saiu andando, correndo para lá. Lembra? Aí um corre-corre danado. Tem que ser assim, gente. Deus te deu o poder na mão. Ele deu o poder para nós. Ele não deu o poder para o inimigo, ele deu para nós o poder. O inimigo quer te roubar. Então, exerça a fé. Parte para cima. Não deixe o inimigo te amedrontar, falar besteira para você. Eu vou fazer uma palestra esses dias, que depois a gente vai falar sobre isso, mas eu estou dando um exemplo seguinte. Em junho agora. Você quer se dar bem na vida, de qualquer maneira, sei lá o que você pretende ter na vida? Anda com pessoa melhor que você. Começa a cancelar as pessoas que estão abaixo de você. Pessoas que te levam para baixo. Pessoas que só falam de maldade. Pessoas que só têm notícia ruim. Começa a andar com pessoas que vão te puxar para cima. Que você tem o que tirar, você tem o que aprender. Começa a crescer na vida. Uai, você anda com quem está pior que você? Esse dia, para a gente encerrar, é tão feio o negócio. Pergunta para ela, nós quase choramos de rir. A mulher entrou na casa, a velha, desse jeito, na casa. Foi lá na frente e voltou. E o cachorro sentado olhando. Ela foi na cozinha e voltou para a sala. Desse jeito que eu estou fazendo. E sentou. A menina gritou o nome do cachorro, falou lá o nome do Totó. O Totó levantou e... igualzinho a mulher. Imitando a mulher. Assim é o crente. O cachorro... Você lembra, né? Eu esqueci de gravar aquilo. Aquilo para mim foi o máximo. Chamaram o tal do Totó lá, o nome do bicho lá. Aí ele levantou e com a patinha de trás. Igualzinho a mulher. Ele fazia assim. Ele não tinha nada, o cachorro. Excomungado não tinha nada. Mas, assim é um monte de crente. Fica perto de gente que reclama, já começa a reclamar. Tá difícil, é mesmo, tá difícil. Tá ruim, é mesmo, tá ruim. Tá ruim para você, para mim tá ótimo, maravilhoso, sensacional e fantástico. Mas para mim tá ótimo, cara, vamos parar com essa conversa. Vamos falar de produção, vamos falar de coisa boa, vamos falar de vitória, vamos falar de coisas legais. Pô, você já foi para Dubai? Não, então paga uma passagem, vai para Dubai, você vê que lindo que é lá. Para de pensar em Jurucê, em campo não sei o quê. Vai lá, você vai pegar... Eu comprei uma varinha para pescar. Para com isso, cara. Vai em alto mar pegar aquele
Marlin lá, que você vai ganhar uma grana preta. Para com essa coisa medíocre tua, cara. Começa a pensar melhor. Começa a crescer na vida. Deus gosta de gente de desafio. Ô Josué, olha lá o tamanho da muralha. Mas vou derrubar esse trem. Vai? Vou. Então vamos embora, Deus. É isso que Deus quer. Davi, quantos homens tem ali? Ah, tem 30 mil homens ele tem. E você? Ah, estou com 2.500. É muito, deixa a metade aí descansando. Põe só um pouquinho, a gente vai estraçalhar esse povo. Vamos embora então. Matava todo mundo. Esse é o nosso Deus. É o Deus da vitória. Para a gente encerrar. Para não prolongar. Podia até prolongar, mas não vou prolongar. Vou fazer uma oração para a gente encerrar. Senhor, meu Deus e meu Pai, habita o teu Espírito sobre todos que estão aqui. Pode ficar de pé. Que a bênção do Senhor seja derramada na vida de todos que estão aqui, sem exceção. O Espírito de valentia, o Espírito do Senhor, o Espírito de poder, o Espírito de coragem. Edifica a vida de todos que estão aqui. Abençoa cada um que está aqui, Papai do Céu. Dá uma semana de vitória maravilhosa, sensacional. Que as pessoas possam receber do trono de Deus esse espírito de valentia. Para que nós possamos, Papai do Céu, olhar para as pessoas e eles verem teu símbolo, as pessoas olharem para nós e ver Cristo em nós, Cristo em mim. Como Paulo fala, não vivo mais eu, sim, Cristo vive em mim. E poder falar isso com orgulho, para que o inimigo, quando olhar para você, ele queima na hora, queima ele, queima esse bicho. Ele olhar, só no teu olhar ele vai queimar. Porque o Espírito de Deus vai habitar na tua vida. Abençoa esse povo maravilhoso. Faz, Papai do Céu, cada um que está aqui, instrumento de guerra do Senhor. Guerra, guerra. Nessa guerra nós já somos mais que vitoriosos, está escrito na palavra. E eu creio que é a pura verdade. Então que a vitória é decretada em nome de Jesus. Amém? Deus seja louvado. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nos leve em paz e segurança para os nossos lares, na tranquilidade do Espírito Santo de Deus, aquela comunhão do Espírito, que Deus conduza cada um para o seu descanso, na paz que nós temos do Senhor, que nós recebemos esse Espírito manso, que o Espírito de mansidão venha sobre a minha vida e sobre a vida de todos que estão aqui, e que o valente seja derrotado na nossa vida, que ele não tenha mais oportunidade nenhuma na nossa vida, mas sim a porção dobrada do teu Santo Espírito sobre a vida de cada um de nós. Queremos essa comunhão de Espírito maravilhosa, sensacional e fantástica, que as bênçãos do Senhor nos alcancem constantemente. Amanhã, se nós não acordarmos, é porque nós estaremos com o Senhor. Mas amanhã, se nós acordarmos, é o Senhor que estará conosco. Amanhã, espiritualmente, eu vou estar na casa de cada um deles, Pai. Eu vou estar lá. Quando eles acordarem, eles vão olhar e eu vou falar o seguinte: hoje, sobre todos os aspectos, eu vou cada vez melhor, com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Amanhã, quando vocês acordarem, eu vou estar lá falando isso para vocês. E a vitória vai ser certa. Que a graça e a paz do nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo esteja perpetuamente em nosso meio. Nós falamos? Glória a Deus!